Na aula 14, eu vou falar sobre um assunto diferente dos vídeos anteriores, tá? Nós vamos falar mais um pouco sobre os hábitos de consumo em geral, tá? É um assunto que é bastante amplo, tá? Eu vou simplificar um pouco através dos slides que eu vou compartilhar com vocês, tá? E quando eu falo sobre hábitos de consumo, né? Existem algumas questões do tipo, por que que eu estou comprando um determinado item, né? E se eu comprar aquele item, vai ser bem útil, vai ser usado com frequência, vai dar algum problema inesperado ou não, enfim. Diversas questões existem, né? E nós podemos comparar os diversos hábitos de consumo, né? No decorrer dos anos. Como, por exemplo, como é que eram os hábitos há três gerações atrás, né? Vamos supor aí um século atrás, né? Até o final aí do século XIX, os resíduos, né, gerados por pessoa eram em volume, em massa também eram muito menores, e o grosso era a matéria orgânica, tá? Mas a maior parte da população brasileira e mundial também vivia na zona rural. Então, era normal, né, recorrer, por exemplo, à compostagem, né? Pega os resíduos orgânicos e podia fazer compostagem, ou simplesmente fazer um buraco e enterrar o lixo, né? Ainda não existia as embalagens como tem hoje, né? Os polímeros como isopor, polietilenos, tá? PET, papéis, metais como alumínio, aço e o vidro, por exemplo, né? Então não havia essa preocupação assim acerca do consumo dos recursos naturais e do impacto ambiental gerado ao descartá-los, né? Então, à medida que a população urbana, né, foi aumentando, superando a população rural no Brasil a partir da década de 50, à medida que foram aparecendo aí aos poucos, né, as primeiras embalagens, esse problema surgiu, né? E foi crescendo, e cresce até hoje. Então, assim, tudo bem que as empresas têm essa preocupação, né, diminuir a quantidade de material, diminuir a quantidade de embalagens, mas às vezes há uma mudança das embalagens pensando no custo, pensando na praticidade por parte do consumidor, mas essa praticidade por parte do consumidor vai gerar mais benefícios ambientais? Então, há muitas discussões acerca disso, né? E digamos que a partir da década de 50 também, né, ou até um pouco antes, dependendo da situação, não vamos dizer, a partir da década de 60, que é mais garantido, aumentou consideravelmente a quantidade de materiais descartáveis, né? E só bem depois, lá para o começo da década de 90, que iniciou aí uma preocupação acerca da reciclagem, especialmente de plásticos, metais, papéis, vidros, né, entre outros, né? Materiais simples, materiais compostos, essa discussão eu vou deixar mais para frente aí nos próximos vídeos. Então, com o passar do tempo, devido aí ao impacto ambiental, né, decorrente principalmente do descarte inadequado em rios, no solo, a preocupação pelo fato de certos materiais eles demorarem muito tempo para degradar, tem plásticos que demoram 400 anos, dizem, né? Mesma teoria, né? Está previsto só para degradar daqui a 400 anos. Fala-se muito agora dos microplásticos, tá? Espalhados aí pela natureza. E também até pensando na questão de economia, de custo, que aí é uma preocupação aí sobre os hábitos de consumo, né? Sobre os itens, né? As palavras que eu vou falar agora, né? Mas antes disso, queria falar bem rapidamente, né? Sobre o conceito de obsolescência programada, tá? O que que é isso? É uma situação ao qual, né, que é uma teoria a qual as empresas elas desenvolvem produtos com durabilidade limitada, exatamente para forçar as pessoas a comprarem mais e mais, né? É uma polêmica, uma discussão muito grande, né? Claro que as empresas vão divergir, mas é uma coisa que, pelo menos na minha opinião, né, tá muito na cara, tá descarado. Então, por exemplo, né, exemplos aí de obsolescência programada.
Ah, um celular que estava durando muito bem até dar um problema inesperado e, de repente, e muitas vezes, né, quando dá problema, algum equipamento é por causa de queda, ou porque molhou, ou porque colocou na tensão errada. Então tem alguns motivos aí que por culpa do consumidor, algum equipamento dá problema. Dá um dano permanente, dá um dano temporário, um dano que possa ser reparado, né? Mas no caso da obsolescência programada, a impressão que dá é que há uma programação para que o equipamento, um determinado equipamento dê problema ou gere alguma limitação, né, a ponto do consumidor se sentir mais conformado ao trocá-lo. Vamos supor, alguns celulares, por exemplo, celulares, até mesmo computadores. Com seus devidos sistemas operacionais, chega-se um determinado momento que a empresa responsável pelo sistema operacional deixa de enviar atualizações, tornando o equipamento obsoleto. Então, às vezes, tem lá um aplicativo, um programa, um software, enfim, que queira que uma pessoa queira instalar, não consegue instalar no computador antigo porque ele não está adaptado para tal. Mesmo que tenha memória RAM o suficiente, mesmo que tenha memória no HD, às vezes, infelizmente, não é possível instalar devido à necessidade do sistema operacional com uma versão mais atual, mais recente, uma versão mais nova, e aí, a partir daí, às vezes, exige-se até um computador, um celular mais novo para tal. Tá? Então, uma coisa mexe com a outra. O software com o sistema operacional e depois com o computador ou o celular. Né? Ou uma impressora que, de repente, dá problema. Né? Então, tem um vídeo bem prático, né? Um vídeo espanhol, especificamente da Catalunha, que fala sobre a obsolescência programada, né? Dá até o exemplo da invenção da lâmpada incandescente, que quando ela foi inventada, né, rapidamente foi desenvolvida uma lâmpada com duração permanente, que dura para sempre. Depois as empresas entraram em contato para que diminuísse essa vida útil para que ela para tornar descartável, tendo aí uma durabilidade aí de 900, 1000 horas. Só que muito depois, né, surgiram aí, né, isso já pelo menos uma geração atrás, as lâmpadas fluorescentes, né, para competir com as incandescentes, tanto que as incandescentes no dia de hoje só são usadas em nichos de mercado, aplicações bem específicas, como por exemplo lâmpada de fogão, que as lâmpadas incandescentes bem pequenas, mas tem outras tecnologias concorrentes também. E hoje as lâmpadas LED que prometem aí uma durabilidade maior, mais tempo e um consumo menor de energia elétrica, né? Mas é uma história interessante sobre a tal da obsolescência programada das lâmpadas incandescentes e de equipamentos e suprimentos de informática, como, por exemplo, impressoras. No caso da impressora, né, tem até uma situação curiosa que talvez sirva para outros aparelhos. Tem marcas que são mais baratas, tem marcas que são mais caras. Geralmente, quando a pessoa compra a impressora, ela já vem junto, né, os cartuchos, né, sua impressora jato de tinta ou toner, se for pensar em uma impressora laser. Existem alguns modelos que foram feitos, né, para aplicações domésticas, para aplicação assim, para baixas produções. Então, esses são as principais vítimas da obsolescência programada, porque você compra a impressora, você usa a impressora e acaba o cartucho ou o toner. Aí você vai procurar algum lugar onde vende, né, esses produtos. Muitas vezes esses insumos são tão caros que é o preço assim, mais ou menos a metade do valor da impressora. Mas mesmo assim as pessoas compram. E aí, por exemplo, o toner. Eu falo isso porque eu tenho uma impressora em que você abre o toner, você pode colocar o pó, não tem problema nenhum, mas tem toner que é bom até, compensa até comprar um novo. Por quê? Porque você vai levar para algum lugar para repor, né, colocar o pozinho. Ah, tem das desculpas das mais diversas. Ah, tem que trocar o chip, tem que fazer a reprogramação. Dá um trabalho do caramba, né? Um grande trabalho. Também existe impressoras jato de tinta que você coloca lá a tinta, né? Mas aí são aquelas impressoras de uso mais frequente. Mas são impressoras mais caras, bem mais caras. Nada impede de usar em casa, mas é de uso muito mais frequente. E às vezes até compensa só quando você usar muito, né? Porque a tinta seca.
Então, cada caso é o caso, né? Nós, assim, com a nossa experiência de vida, nós conhecemos, temos conhecimento de alguns exemplos, né? De produtos que dão problemas sem saber o porquê. Eu imagino que alguns brinquedos aconteça a mesma coisa, porque brinquedo é um produto de uso muito, assim, de curta duração, porque criança usa, enjoa, a criança cresce, a não ser que tenha essa cultura de ficar doando, né, doar o brinquedo de um para o outro, né? A não ser que seja esses brinquedos de plástico, sem eletrônica nenhuma, de madeira, enfim, equipamentos que não tem nem pode até ter eletricidade, né? Um circuito elétrico, eletrônico, com pilha, pouca coisa, mas se for alguma coisa mais avançada, é possível fazer uma programação para que ela tenha aí o que chama de obsolescência programada. Tá? E aí o que acontece? Problemas ao meio ambiente, né? Maior consumo de recursos naturais, maior geração de lixo, resíduos, né? Porque a grande maioria das pessoas não estão interessadas em, por exemplo, né, abrir, quebrar, destruir para aproveitar peças para, mesmo que seja para reciclagem, né, para enviar para alguém que trabalha com reciclagem, ou pegar algum componente, peça para fazer outra coisa, né, alguma bugiganga. Então, na grande maioria dos casos, felizmente, o pessoal joga até mesmo no lixo comum, porque primeiro que não tem ideia se aquele produto é reciclável, e que nós podemos observar é que tem muitos equipamentos que têm trocentos materiais diferentes. Tá? Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Então, a obsolescência programada é isso que eu comentei com vocês, e fala-se muito dos 3 R's, quando fala, né, de gestão de resíduos: reduzir, reutilizar e reciclar. Vamos lá. O que seria o tal do reduzir? É utilizar um produto menos possível, utilizar a menor quantidade possível daquele produto, abrindo até aquela discussão do tipo: eu preciso disso? Por exemplo, eu tenho o celular, eu compro o celular e uso quando puder, até dá problema, até perder, até quebrar, enfim, né? Mas tem pessoas que trocam de celular, né, como se estivesse trocando de roupa, porque tem alguma coisa mais avançada, porque agora existe, porque agora lançaram lá um celular que é a prova d'água, porque tem uma capacidade, mais memória, enfim, né, tem trocentos avanços que aparecem no dia a dia, né? Bom, e o reutilizar, o que seria? Bom, falei, né, do reduzir pensando naquela situação, eu preciso realmente usar? Eu preciso realmente comprar? Né? Mas, enfim, e quando compro, eu preciso usar tudo isso? É aquela situação. Tem uma situação bem bacana, por exemplo, você compra algum produto e você usa no determinado momento apenas uma parte daquele produto. E aí você guarda. Mas será que eu, em vez de comprar 1 quilo daquele produto, não poderia comprar 1000 quilos? Né? Principalmente quando você pensar, não vou usar tudo isso, né? Mas eu só guardar na geladeira, por exemplo. Mas você sabe quando você vai usar de novo? Ou será que aquele produto é vulnerável? Será que não estraga rápido? Né? Então, dá para pensar em muita coisa. Reutilizar. Né? Reutilizar existe aí, gente, muita coisa que nós podemos pensar em reutilizar. Né? Vamos supor que alguém compre conservas. Vidro, algum produto que está conservado em vidro. Por exemplo, um pote de azeitona, de picles, de aspargos, palmito, geleia, patê, o que seja, né? Geralmente vê um produto, né, a embalagem, um produto de ótima qualidade, né, vidro, né, que permite uma conservação dos produtos ao longo período de tempo, tem uma grande resistência a desgaste, né, com a ação do tempo, né? Vidro tem duração infinita, né? E até reciclagem ela pode ser feita infinitas vezes. Então, assim, é um produto bem prático e que quando a pessoa consome todo o produto, muitas vezes, infelizmente, joga no lixo. Comum ainda, né? Aí, você pode reutilizar esse produto. Vamos supor que a pessoa vai guardar alguma coisa, pode ser até algum objetos, vamos supor que alguém trabalhe com artesanato, costura, o que seja, né? Ou também. Só que aí, por exemplo, a grande maioria desses potes é com tampa de metal, né?
Aí se for, por exemplo, reaproveitar para colocar comida, tem que tomar muito cuidado para verificar se tem ponto de ferrugem, para não pegar gosto, né? Para não sofrer contaminação. Então existe campanhas, inclusive, de arrecadação de vidros, mas com tampa de plástico, como por exemplo de café solúvel. Para que vidro com tampa de plástico? Para doação doação de leite humano, em bancos, por parte de bancos de leite. Tá? Aí existe, né? Nós podemos pensar em trabalhos diversos na área do artesanato mesmo, pegar, por exemplo, aí já é uma intervenção mais radical, né? Pegar garrafa de cerveja, long neck e fazer copos, né? Tá até na moda isso aí. Ou, por exemplo, da parte da manutenção mecânica, de manutenção veicular, em algumas situações os mecânicos trocam rolamentos, aí a criançada, né, pode pegar rolamento, pega madeira de construção e fazer um carrinho de rolimã. É exemplo de reutilização, né? Reutilização do rolamento. Só que aí, gente, eu vou até pontuar uma coisa. Uma coisa é você reutilizar um produto para ser usado para uma mesma finalidade, para uma mesma exigido uma mesma qualidade, como por exemplo potes de alimentos. Você vai comprar lá um pote de azeitona, consome toda a azeitona, lava o vidro e você guarda algum produto, algum alimento, né? Então, o nível de responsabilidade, o nível de confiabilidade do produto, né, do pote de vidro é o mesmo. Você comprou alimento em pote de vidro e vai continuar usando pote de vidro para guardar alimento, né? É o mesmo nível de responsabilidade. Agora, rolamento é diferente, porque o rolamento dos veículos, elas atuam a cargas, elas são submetidas a cargas muito altas e a velocidades altíssimas, rotações muito altas. E pelo fato de a gente andar com o carro a uma certa velocidade, o nível de confiabilidade dos rolamentos deve ser altíssima. O que é nível de confiabilidade? É uma situação qual não pode dar problema nunca, porque se der problema pode causar riscos às pessoas, riscos de acidentes. Pense, por exemplo, em rolamento que está acoplado aos eixos, às rodas. Se travar, pode ter um acidente sério. E aí, dependendo da situação, se tiver algum choque, algum impacto, um ruído, os rolamentos devem ser trocados. Claro que cada caso é o caso, existem milhares de tipos diferentes de rolamentos, de dimensões, especificações, aplicações. Mas tem rolamentos que podem ser usados para fazer carrinho de rolimã. Só que aí carrinho de rolimã é o brinquedo. E aí as rotações são muito mais baixas. Então é o quê? É um produto original que era usado para uma aplicação que exigia uma alta responsabilidade, que agora está sendo usado para uma aplicação que exige uma responsabilidade mais baixa. Uma situação onde a confiabilidade pode ser mais baixa. Por exemplo, se der pau, se travar, no máximo vai acontecer a criança cair no asfalto lá e sofrer uns pequenos hematomas. Agora imagina se o rolamento novo der pau quando estiver andando de carro a 100 por hora. Não queria nem imaginar, né? Existem também iniciativas, aí é mais por parte, por exemplo, de estudantes de cursos técnicos, engenharia, por exemplo, de pegar peças de computador e fazer alguma bugiganga, fazer algum experimento. Tá? Então, por exemplo, pegar os ímãs que têm HDs, motorzinhos de HD, de leitor de CD, de DVD, por exemplo, tá? A fonte, né, ter lá um ventilador, uma ventoinha, né, uma ventoinha, e a própria fonte daqueles computadores de mesa, elas têm dispositivo para alterar a tensão, então dá para ser usado como se fossem transformadores, ou até mesmo retificador, não sei se pode ser usado como retificador também, mas enfim, usar determinados componentes para outras aplicações, né? E aí, o que acontece? Quando há o descarte do computador, né, é natural que alguém pegue o computador e troque placa, faz uma limpeza, troca chip, enfim, né, para que tenha um computador modificado, né, que pode ser usado para fins de doação, por exemplo. Mas em algumas situações que não tem jeito mesmo, pega esses componentes e o restante leva para reciclagem, tá?
E com brinquedos é a mesma coisa. Eu, por exemplo, já peguei um monte de brinquedo de criança mesmo que estava quebrado, brinquedos que geram som, que geram ruído, podendo até ser boneca, por exemplo, desde que gere som. E aí o que gera o som? É um pequeno alto-falante que tem dentro, pequenininho, aí arranca o ímã, que pode ser usado para alguma aplicação como ímã, né? Até mesmo artesanato, porque de brinquedos, de bonecas, de carrinho, os ímãs são muito pequenos e dá para ser usado para fins de artesanato. Ímã, né? Que mais? Eu já vi vídeos, por exemplo, pegando, por exemplo, máquina de lavar roupa, aqueles de tambor horizontal, que no Brasil são, não é tão comum, mas na Europa, acho que nem existe máquina de lavar roupa de tambor vertical, que é o que tem mais aqui no Brasil. Então, o que acontece? Na máquina de lavar roupa de tambor horizontal, tem a portinha que é de vidro, que é redonda. Então, aquela porta, ela tem uma profundidade de tal forma que, ao desmontar a máquina, ela pode ser usada como uma cumbuca para colocar comida, ou colocar frutas. Por exemplo, a pessoa fazer macarronada e colocar nessa ex-porta, né, de máquina de lavar roupa. Tá? E até mesmo pegar a bomba d'água para ser usada, por exemplo, em aquário, ou algum experimento aí no laboratório, ou qualquer aplicação que exija aí um recalque bem baixo, né? Uma sucção bem baixa de água, né? Que mais? Só que é normal, né, que a pessoa faça isso apenas quando a situação foi irreversível, né? Porque às vezes a pessoa tem algum problema com algum eletrodoméstico e já joga fora, mas muitas vezes dá para levar na assistência técnica, claro que depende, obviamente, do valor da mão de obra, né? E aí faz a troca. Se, por exemplo, né, a manutenção mais mão de obra tiver um valor bem alto aí, eu estimo aí pelo menos, no mínimo, a metade do produto, às vezes compensa comprar o produto novo, né? Tem produtos que sempre aparecem alguns avanços tecnológicos, como TV, celulares, mas eletrodoméstico não mudou muita coisa. A única diferença de uma batedeira 30, 40 anos atrás com os de agora são mais econômicos. As batedeiras são mais econômicas. Isso que dizem, né, que tem muito eletrodoméstico por aí que os antigos dizem que os antigos duravam mais, mas essa é uma outra história. Talvez entre até no conceito de obsolescência programada. A batedeira da década de 1960 dura muito mais do que tem hoje. Sei lá, né? Mas em compensação, os produtos hoje são muito mais baratos. Então, há uma preocupação muito grande, maior até atualmente, na comercialização de produtos baratos, em detrimento à durabilidade. Isso principalmente aqueles produtos que as pessoas usam muito pouco. Vamos supor, furadeira. Tem furadeira de 100, 120 reais, mas tem furadeira de 300, 400 reais, que é para aplicações mais, digamos, profissionais. Mas vai depender da frequência, né? Quão frequente você usa esse equipamento. Então, o que mais? Bom, então assim, olhando, batendo o olho dentro de casa, né? Tem várias aplicações, né? Do conceito aí de, vamos dizer, né? Reutilizar, né? Falei de reduzir no começo, reutilizar do pote de vidro, né? Algumas vezes tem a mesma responsabilidade, mesma confiabilidade do produto quando você adquiriu, quando você comprou, né? Ou uma confiabilidade mais baixa, no caso, rolamento, né, de carro, por exemplo, que agora você usa para brinquedo, que a exigência é muito menor, né? Se der algum problema, o máximo que a pessoa vai ter lá uns hematomas lá e leva uma bronca da mãe, tá? Ah, e aí tem algumas situações, né, que já entra tal, que dependendo, né, às vezes a pessoa acha que é reutilizar, tem gente que acha que já é no âmbito da reciclagem. Bom, o que é reciclagem? É quando você tem um produto e faz uma mudança mais radical, né? Como assim? Pega lá um pote de vidro que está quebrado, uma garrafa quebrada, não tem serventia nenhuma, então leva para reciclagem que ela é triturada
o vidro é triturado, o vidro é derretido e refaz o produto como era antes, por exemplo. Faz um novo pote, faz uma nova garrafa. Esse seria a reciclagem, que é uma transformação mais radical. E que, muitas vezes, volta a ser um produto que é diferente do anterior. Por exemplo, alguém lá joga fora lá um pote de azeitona. Aí vai para a reciclagem e aí vira uma garrafa de refrigerante, por exemplo, né? Então, existem aí diversas formas, né, de modificar os produtos aí. Tudo bem que aqui nós estamos falando visando mais assim a sustentabilidade, mas algumas vezes é pensando também na sustentabilidade econômica, economia mesmo, né? Então, por exemplo, o que fazer com as roupas usadas? Ah, vai fazer doação, mas você vai doar roupa rasgada, roupa já em estado mais deplorável? Claro que depende da situação. Se o tecido estiver muito fraco, rasgando fácil, você joga no lixo mesmo, não tem jeito. Mas às vezes a gente joga fora, né? Vamos supor, uma roupa, uma calça jeans que deu problema no zíper. Aí a pessoa pensa, mas essa roupa era tão baratinha, paguei R$ 20, se pedir para uma costureira trocar o zíper, vai cobrar até mais que isso. Então compensa jogar fora. Mas se o tecido tiver muito bom, né, em detrimento do zíper, se o tecido estiver muito bom, você pode arrancar o tecido e fazer algum trabalho de artesanato, fazer alguma, sei lá, alguma almofada, alguma roupinha de bebê, de boneca, por exemplo, né? Desde que o produto esteja em boas condições, né? Bom? E assim, gente, exemplos nós sabemos que tem de monte, né? Por exemplo, né, a questão aí do reutilizar, né? Acho que até entrando no âmbito do reduzir. Final de ano, os pais muitas vezes jogam fora cadernos escolares. Ah, por que joga fora caderno? Ah, porque a criança está enjoada de usar aquele caderno com a capa do super-herói do momento e agora é outro. Ah, a criança está de saco cheio de usar caderno da galinha pitadinha, agora quer usar da Peppa Pig. Sei lá se é ou da Peppa Pig. Mas aí joga fora o caderno com um monte de folha vazia. O que você pode fazer? Pegar esse caderno, arrancar as folhas usadas e manter as folhas vazias e usa ou doa. Ah, eu quero agora uma caixa de lápis de cor, uma caixa de 24 cores. Tá, mas e aquela outra que você tinha de 12 cores? Ah, tô enjoado. Mas você não usou tudo, né? Então, existem aí diversos produtos que ainda têm serventia, mas muitas vezes são jogados fora. E às vezes até no lixo comum, porque ou a pessoa tem preguiça, ou a pessoa não tem noção, né, de para quem doar, né, alegando, né, que está até com dó de jogar fora, que jogou fora com dó. Isso é bem discutível, na minha opinião. Mas é isso. Então tem muita coisa que nós jogamos fora, tal, que dá para ser aproveitado, tá? Reaproveitado, tá? Inclusive com a mesma serventia, com a mesma responsabilidade, né? Como, por exemplo, já vi também, né? Por exemplo, bijuterias, né? Com miçangas, pérolas artificiais, que a pessoa pega um monte dessas bijuterias aí, até às vezes até colar de criança, pega as miçangas para fazer artesanato, por exemplo, né, algum enfeite em roupas. É possível, né? Ou até mesmo, né? Aí já até discutível aí se não sei para qual, confesso que não sei para onde entra, quer dizer, até imagino, né? Para onde posso entrar aqui, né? Mas cabe uma longa discussão. Pegar lenha, pegar madeira de construção para usar em fogão a lenha. Aí pode até falar em reciclagem, mas um termo diferente, reciclagem energética. O que seria reciclagem energética? Pegar o material que é para o descarte, que é jogar fora, e pode ser usado para queimar, para gerar calor. Pode ser papel, por exemplo, caixa de pizza. Caixa de pizza geralmente não recicla porque na hora de jogar no lixo ela já está cheia de gordura, né? Lenha de construção, desde que ela não tenha resquício de tinta, verniz, que pode gerar uma fumaça bem desagradável. Até mesmo, por exemplo, pegar óleo usado para fazer sabão, óleo até vencido para fazer, óleo de cozinha vencido para fazer sabão, vou pegar farinha vencida, farinha de trigo vencida, ou entre outros ingredientes vencidos para fazer massinha de modelar, pode ser
farinha de trigo, achocolatado para dar a cor marrom, até mesmo se é um pouco de fubá velho, vencido, para dar a cor amarelada. Molhos de tomate, ketchup, groselha, por exemplo, usados, né, um pouquinho para dar a cor vermelha, cor de rosa, mostarda para dar uma cor amarelada. Todos esses produtos que era para alimentação, usar para um brinquedo, um entretenimento. Tá? Eu falo isso porque eu já fiz várias vezes. Tá? Então, o conceito de reutilizar pode cair nisso, de tudo isso que eu falei. Agora, o reciclar é aquela história lá, né, de reciclagem de papel, plástico, metais, vidro, entre outros materiais, em que tritura, destrói os elementos para refazê-los, né, mesmo que sendo, em geral, outros produtos com mesma responsabilidade ou menor. Porque, por exemplo, às vezes você tem lá uma embalagem, você descarta, você recicla, mas ele não retorna como uma embalagem de alimento, pensando na preocupação acerca da contaminação. Ou, por exemplo, você pega um monte de papéis de tipos e texturas diferentes, papel de fibra, mistura papel de fibra curta com papel de fibra longa para fazer algum produto, papel de novo, né, só que uma qualidade bem inferior, como, por exemplo, caixa de ovo. Caixa de ovo quando é reciclado, né, uma mistureba de produtos, né, então é um material de uma qualidade bem baixa. Tá? Entre outras aplicações em que pode usar material de qualidade bem baixa. Por exemplo, tapumes de construção, muitas vezes são feitos de madeira, tem tapumes metálicos, mas dá para fazer tapumes, né, com caixa de leite e tubo de pasta de dente triturado. Por quê? Pasta de dente e tubo de pasta de dente, a reciclagem é extremamente difícil, porque é uma mistura de metais com papel, com plástico. Tubo de pasta de dente é plástico com alumínio. E caixa de leite longa-vida mais de 90% mais ou menos 90% é papelão, o resto é plástico com alumínio. E assim, é possível reciclar? Sim, mas é um processo muito específico, muito avançado e caro. E aí a logística de coleta tal torna-se inviável economicamente. Então é possível pegar esses materiais, são materiais compostos, que não são perigosos, triturar, ficar bem fininho e compactar para fazer algum produto como tapume de construção, né? Paredes provisórias, enfim. Entre outras aplicações que não exijam, como é que se fala? Segurança. Não usar para fins estruturais, por exemplo. Não usar como embalagem de alimento. Usar para uma situação assim que não requer muita responsabilidade. Tá? Porque assim, mais para frente falar sobre reciclagem, falar sobre a polêmica dos materiais compostos, como de caixa de leite, longa-vida, como de tubo de pasta de dente, até mesmo carcaça de monitor antigo, né, que é uma mistura de plásticos também, um tipo de plástico do lado de dentro, o outro do lado de fora, né, para conferir propriedades diferentes, né, devido à localização de cada um deles. Então há uma grande preocupação acerca disso. Mas, assim, são palavras, né, que alguns acharam que eram muito restritas. Então foram criados outros conceitos, né? Aqui só para reforçar os 3 R's, já se fala inclusive 4R. Mesma coisa, né? Reduzir, aqui controlar o impulso do consumo, usar somente o necessário e escolher produtos com menos embalagens. Muito bacana, né? Reutilizar, reaproveitar os produtos da mesma ou de outras formas e reciclar o material processado e transformado, tomando a mesma ou outras formas e repensar. A informação leva a pessoa a tomar uma decisão, ter uma postura diferente, agir da melhor forma com responsabilidade. Quando falo em repensar, é até repensar de uma forma crítica. Será que eu preciso daquele produto com aquelas condições? Por que não comprar outro que causa menos impactos, às vezes até mais barato? Aí depois vou dar uns exemplos aí que suscita grandes discussões. Vocês vão ver daqui a pouco, tá? Que mais que eu queria falar para vocês? Até deu um branco aqui. Lembrei. Há uma discussão, né? Houve uma discussão recente, né, sobre compra de remédios. Existem remédios em comprimidos, em xaropes, aí tem produtos que devem ser comprados apenas com receita médica, outros são uma compra mais livre, né? Outros são nutracêuticos.
Então, existem materiais os mais diversos que se adquire nas farmácias. E muitas vezes esses produtos são descartados em grande quantidade. Por quê? Ora, porque o médico pede para você tomar, vamos supor, um comprimido a cada 8 horas, um período de 7 dias, uma semana. 7 vezes 3, então você precisa de 21 comprimidos. Mas aí você chega lá na farmácia, só tem caixa para 30. Agora, existe uma legislação aí, não sei se são todos os remédios para fins humanos, né, que você pode comprar exatamente a mesma quantidade. E também por questão de economia, né? Agora tem produtos, esses mais baratos, por exemplo, remédios para dor de cabeça, em que você compra o comprimido, mas não obrigatoriamente vem a bula. Mas aí você pode pedir a bula para o funcionário. Tá? Porque muitas vezes a gente compra remédio vamos supor que alguém passe por um tratamento, aí tem que comprar, consumir aquele remédio por um longo período de tempo, comprar várias caixas de novo, né? Várias vezes. Aí vem a bula de novo. Aí na primeira vez, né, você abre o remédio, você vê a bula, ok, né? Convém, né? Ler a bula antes de tomar o remédio. Mas você vai comprar aquele remédio de novo, de novo, de novo, aí vem a bula de novo. Aí acaba sendo um desperdício de papel, né? Só que eu até vou confessar uma coisa que aconteceu comigo. Nós estamos falando de remédio para uso humano. E se for para uso veterinário? Eu confesso que eu já passei por uma encrenca dessas recentemente, que a veterinária pediu para comprar remédio para uma quantidade pequena. Eu não lembro direito se meu cachorro toma 5 ou 6 comprimidos no total, coisa assim. Aí chega lá na loja, só tem caixa para 20. Tá, mas eu só quero 6. Mas só tem para 20. O que eu vou fazer com os outros 14? Aí é uma grande complicação, né? Que aí às vezes a pessoa desiste de tomar porque o produto já é caro. E aí vai comprar para tomar pouco e daí o resto você vai fazer o quê? Né? Que aí tem uma outra questão aí que eu não vou falar agora sobre o descarte dos remédios, que dá muito pano para manga aí, algo bem complicado, né? Não era para ser, mas é. Então, aí tem gente, né, que viu, 4 R's é pouco, e então inventaram os 5 R's. Aí tem o quê? Os 3 R's eram reduzir, reutilizar, reciclar, o quarto R é repensar e tem o recusar. Né? Mas no final das contas não muda as ideias, né? Aí alguém até pensou em 7R, porque tem o reintegrar e o reparar. Exemplo de reparar, quando, por exemplo, arrebenta a tira de um chinelo, tipo Havaianas. Por que eu falo Havaianas? Porque qualquer lugar vende a tira para reposição, né? Muitas vezes a pessoa arrebenta uma tira de um pé e joga fora o par inteiro. Por que você vai andar com o pé descalço, outro com chinelo, né? E aí compra o chinelo novo. Pago lá 20, vamos supor, alguém paga R$ 20 o par. Mas você vai comprar uma tira, custa, sei lá, em média 2, 13 reais. Você tendo a ferramenta adequada, você consegue montar rapidamente, né, a tira nova. Isso seria o reparar, né? Ou às vezes tem lá um eletrodoméstico e aí você toma coragem de abrir, principalmente quando acabou a garantia, o eletrodoméstico, você abre, é só isso? É só uma peça que desmontou, então monto de novo. Pronto, já reparei. E às vezes é por isso que a pessoa joga fora, né? E, por exemplo, reintegrar, tem um exemplo bem bacana, que é montar uma composteira. Pega lá resto de comida, cascas, talos, folhas, enfim, você coloca na composteira. O que seria uma composteira? Seria um reator, né? Não, nossa, reator já exagerei, mas seria um recipiente com furos embaixo. Por exemplo, se você for colocar essa composteira no quintal, ao ar livre, você pode fazer uns furos embaixo, nas laterais, porque matéria orgânica gera biogás, então serve para dissipar o biogás, né? A quantidade que gera é bem pequena, né? Porque a compostagem é um processo extremamente lento. E você coloca lá uma mistura de matéria orgânica com terra, e depois de alguns meses forma um adubo natural. Se você colocar umas minhocas, vai até mais rápido. Existe até enzimas que você coloca e vai mais rápido ainda. E seria o reintegrar. Porque tudo isso aqui que eu estou falando, né, todos esses recursos aí, os 7 R's, eles visam aí a sustentabilidade, você usa menos produtos ou
e descarta menos produtos. Então, dá menos trabalho aí para o poder público, né, descartar os resíduos. Então, tá aí de novo, né? Por exemplo, reduzir, reutilizar e reciclar. Os três, né? Aí o quarto era repensar, depois o 5 é recusar, e depois entrou o reintegrar e o reparar. Tá? Agora eu pergunto, né? O que vocês acham disso? Tá? Quem que criou, né, teve essas ideias, né? Teve o argumento é qual? Praticidade. Por isso que uns vídeos atrás eu falei, né? Por que o ser humano polui tanto? Devido à concentração de pessoas, né? Maior geração de resíduos em uma pequena área, mas também para procurar o máximo conforto, né? Na minha opinião, né? Eu teria até mais trabalho para abrir essas embalagens do que descascar. Mas enfim, né? Às vezes a pessoa acha mais nojento jogar fora a casca do que uma embalagem de isopor com plástico. Né? Para quem não entendeu aqui, né? Que banana descascada, goiaba, laranja, abacaxi. E o grande problema dessas frutas, ao descascar, você tem que comer rápido, mesmo estando nas embalagens. Agora, se tiver dentro da casca, dura mais tempo, né? Enfim, tá? E aí, o que vocês acham? Tá barato ou tá caro? Esse exemplo na Tailândia, tá? São aspargos que foram embalados em folha de bananeira. Então, só tem aí de artificial mesmo os adesivos, né? Bom, eu estou falando tudo isso, né? Existe aí, né, trocentos exemplos, né? Até anotei aqui, mas antes de falar sobre o Programa Nacional de Resíduos Sólidos, né? Voltando aqui os 3, 4, 5, 7 R's, existem algumas situações que devemos pensar. Uma delas, né? Vou dar algumas aí que vem na minha cabeça, né? Primeiro, por que existe a caixa da pasta de dente? Para conservar a pasta de dente, porque o tubo ele não tem a tampa não tem lacre. Mas é só colocar o lacre, né? Na minha infância eu já cheguei a ver tubo de pasta de dente sem caixa, tá? Mas a tampa era lacrada, né? Eu não conheço ninguém que depois de usar pela primeira vez a pasta de dente já coloca na caixa, a não ser que esteja viajando. Para não vazar, né? Por causa da pressão do que tem numa mala. Aí que eu já falei, né? Remédio para uso humano e uso veterinário. Mas os remédios que você sobra, você pode doar. Tudo bem, mas quando a pessoa acha o remédio muito caro, quando tem a questão financeira, a pessoa vai estar com afã de doar o resto? E aí tem remédios, tem medicamentos que, a meu ver, na minha opinião, não poderia, né, doar de jeito nenhum. Como, por exemplo, produtos que você tem que colocar em contato com o corpo. Contato com, por exemplo, né, remédio para você colocar no nariz, no ouvido, na boca, supositórios, enfim. Não, supositório não, desculpa. Supositório já você usa, já descarta, né? Mas produtos, né, que tem uma certa quantidade, mas ao aplicável entre em contato com o corpo. Por exemplo, remédio tal para amolecer a cera do ouvido. Você vai colocar entre contato tal, aí você usa um pouquinho, aí sobra metade, você vai doar o resto? Eu teria nojo. Tá? Xaropes, por exemplo. Xarope não tem jeito, você tem que abrir o lacre, né? Romper o lacre e o produto inteiro já entra em contato com a atmosfera. Já inicia o processo de oxidação, porque o produto lacrado tem uma validade, o produto seu lacre, a validade diminui. Isso serve para alimento também. Então, será que compensa doar o vidrinho de xarope que sobrou? É uma outra questão. A terceira, isso principalmente produtos nutracêuticos. Para quem não sabe, produto nutracêutico é aqueles que são comprimidos de ômega 3, de vitaminas, tá? Produtos assim que geralmente não são vendidos sem receita médica, né? Muitas vezes fruto de modismo também, mas deixa para lá. Produtos do momento, que eu quis dizer. Então você compra lá o produto, né? Por exemplo, ômega 3, aí vem lá uma embalagem com 30 cápsulas. Aí você vai tomando um outro, aí dá uma louca lá, não vou tomar mais, deixei quieto, deixei no canto. E aí você vê, nossa, tá perto do vencimento.
Eu vou doar? O problema é que depois se abre embalagem, né? O oxigênio entra lá e mesmo que as cápsulas sejam de uma material assim mais resistente, né? Ficaria meio receoso de doar. Tá? Por quê? Da mesma situação que eu falei antes, né? Com lacre, o produto dura mais, sem o lacre dura menos. Será que compensa doar? Dá um medo, né? De gerar alguma consequência, né? Algum problema a pessoa que vai receber a doação, né? Então, é algo a ser discutido também. Aquela hora que eu falei, até estou anotando aqui, eu esqueci. Falando de obsolescência programada, eu vou falar sobre o item que até, na minha opinião, pode até ser considerado obsolescência programada. Por exemplo, veículos. Você compra um carro novo, você usa por muito tempo, e aí depois de, sei lá, 10, 15 anos, não tem mais peça de reposição porque a empresa não está mais interessada, porque sempre, né, as empresas estão lançando carros novos, carros com plataformas novas, e aí sempre tem para-brisas diferentes, pastilhas de freio, discos de freio diferentes, enfim, né? Tudo bem, pastilha de freio até por bom tempo tem no mercado para aquele carro, aquele modelo específico, mas tem algumas peças de reposição que só são repostas em caso de alguma avaria, acidente, etc. Né? Como, por exemplo, uma porta. E aí, você vai fazer a solicitação, não encontrei, não tem. Então vai ter que recorrer ao ferro velho, a um local onde tem carro do mesmo modelo, mas para reposição. Isto é, torna-se a busca pelo produto mais difícil, né? E aí cai aquela situação, né? Que isso é proposital? Na meu ver, tá? Porque são sempre lançados novos produtos, né? Cada vez mais novos e, claro, que a empresa quer fornecer sempre peças de reposição para os modelos mais novos, que é o que vai gerar mais renda para a empresa. Espero que tenha entendido o que eu falei agora. E é uma polêmica de uma marca de celulares que está vendendo celular sem recarregador. Né? Tudo bem que todo celular que a gente compra vem um carregador novo. Aí você pensa, aquele celular que perdeu, aquele celular que já tem que jogar fora, não tem como doar, não tem como nem vender. Aí você vai comprar um celular, mas o que deu problema foi o celular, não o carregador. E às vezes o recarregador é exatamente igual. Às vezes até com uma pequena modificação, mas é possível um conector encaixar com outro. Então tem essa discussão também, que dá muito pano para manga. Tem gente que pode encarar isso até como é que se fala? Compra casada. Aí eu quero o celular, mas vem um carregador junto, e na hora de abrir a gaveta de tranqueira, vem lá um monte de carregador de celular, dos celulares mais antigos. Aí às vezes com o mesmo conector, né? Às vezes, né, quando a gente adquire um produto, pensando, vamos supor alimentos, em pequenas embalagens, a gente usa apenas uma vez e joga fora, como por exemplo, quando a gente vai numa cafeteria, pede o café e alguém pega lá o sachêzinho de açúcar. Eles estão numa quantidade tal que, por exemplo, eu acho muita coisa. Acho que muita gente vai concordar comigo. Então, compro o cafezinho, vamos supor, café expresso, usa apenas uma pequena quantidade de açúcar que está naquele sachê e joga fora o resto do açúcar. Você não vai guardar para dar ou vai deixar na mesa para outro usar. Porque a pessoa que poderia usar não vai saber, né? Será que o cara colocou a boca? Será que o cara colocou a mão? Não sei, né? Questão de higiene, até conveniência, pega outro sachê que tá totalmente fechado, né? E a mesma coisa com sal, pimenta, ketchup, mostarda e assim por diante. Então, muitas vezes acaba jogando aí, desperdiçando até mesmo mais da metade do produto fora, né? Enfim. E aí existem situações também, né? Ainda entrando nesses R's, produtos que têm embalagens muito grandes para itens muito pequenos. Eu já vi, por exemplo, um chip de memória para celular, que é muito pequeno, mas talvez por questão aí de facilidade, uma certa facilidade, está numa embalagem gigante. Tá? Por exemplo, produtos de academia, né, whey, enfim, para fazer milkshake. Eu já vi que eram produtos assim, que os potes são muito grandes, mas eu abri e você vê a quantidade do produto está lá na metade, até um pouquinho mais da metade. Aí o resto é ar, nitrogênio, não sei. Tem um propósito, confesso que eu não sei qual, né? Por que é uma embalagem tão grande com uma quantidade pequena do produto, né? Aí até uma discussão também
sacos de batata, que tem menos, metade batata, metade ar, né? Mas aí injeta nitrogênio para a conservação do produto. Uma coisa também que entra na questão de sustentabilidade, né? Que até falei nos vídeos aí atrás, né? Até vou deixar de compartilhar aqui. Cápsulas de café, né? O que acontece? Na época dos nossos avós, até dos nossos pais, não, nossos avós e bisavós faziam assim para frente, né? Usava-se coador de pano, né? Aí fazia o café, passava o café, lavava o coador de pano, deixava secar e pronto. Isso, sei lá, quando que trocava, quando dava ferro, dava bolo, eu não sei. Usava por muito tempo. Aí já na geração dos meus pais, né? 30, 40 anos atrás, até um pouco mais que isso, entrou no Brasil os coadores de papel. A vantagem, você usa e joga fora, você não precisa lavar. Só que assim, você vai comprar um produto lá, uma caixa lá com 30 coadores, aí acaba, né, deixa de usar, você joga fora a caixa, já cria um passivo ambiental. Apesar que o papel do coador é biodegradável, pode colocar na composteira sem medo nenhum. Mas por que fizeram isso? Praticidade. Aí depois criaram as cápsulas. Essa aqui, por exemplo, ela é toda de alumínio, né? Um copinho, 5 gramas de café, com uma folhinha mais fina aqui, que a máquina de café faz uns furos e injeta a água, né? A água quente. Depois do seu uso, o pessoal joga no lixo comum, apesar de ser um material reciclável neste exemplo aqui, que é o alumínio. Aí eu pergunto, será que a pessoa vai ter a paciência, o saco de arrancar isso aqui e pegar a borra de café para compostagem? Tem gente que pega a borra de café também para adubar, né? Até mesmo para esfoliante para pele, enfim, né? Ou para tirar o odor de geladeira. Tem várias aplicações, né? Será que vai ter gente que vai ter... Será que tem gente que tem saco de fazer isso? Então, de novo, o produto foi criado para fins de conforto, mas que gera um grande passivo ambiental, embora empresas como a Nespresso tenham lá um centro de reciclagem disso aqui. Só que eles não vão pegar a cápsula do Brasil inteiro, vai pegar apenas lá de São Paulo, Rio de Janeiro, em grandes cidades, né, onde fica o custo final, o custo logístico final fica mais baixo, né? E aí, por exemplo, quando foi criada essas cápsulas, né, criou a moda, né, de usar cafés diferentes, de aromas, textura de aromas diferentes, cafés de vários tipos, misturas, né? Café da região mogiana, da Alta Mogiana de São Paulo, café da região de Garça e Marília, café da Alta Mogiana, café do Triângulo Mineiro, café... Não, falei besteira, não sei se tem do Triângulo Mineiro, mas café do sul de Minas, café do oeste da Bahia, café da Etiópia, Colômbia, Equador. Então foi criado um mercado, né, mundial de cafés selecionados. Da mesma forma com o mercado do vinho, né? Um pouco antes, né? Tem vinho Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Syrah, Carmenère, espumantes, assim por diante. Junto assim, logo depois, né, dos vinhos, surgiu o mercado, né, dos cafés de vários tipos, né, de vários gostos. Tá bom. E aí cria esse passivo ambiental aqui. Aí eu vou até contar uma história para vocês que aconteceu que, na minha opinião, foi uma tremenda de uma sacanagem. Em qualquer lugar, pelo menos do Brasil, você encontra cápsulas de dois tipos. Esse aqui que é de 5 gramas, que é para cafeteiras tipo Nespresso ou similares, e uma maior de 10 gramas que é para o Dolce Gusto. Então, claro que um não encaixa no outro, porque uma cápsula é maior que outra. E eu, na minha inocência, fui no supermercado e acabei comprando que é essa cápsula aqui, de uma marca portuguesa. Aí, quando cheguei em casa, eu vi que não era nem para um nem para outro. Né? Aí eu pergunto, essa aqui, vocês estão vendo, é um formato, né, que é cilíndrico reto, né, enquanto o Dolce Gusto e o Nespresso é um pouco mais cônico. Alguém conhece uma máquina que usa essa cápsula? Não existe, pelo menos no Brasil não existe. E estavam vendendo no Brasil uma cápsula de uma máquina que não vende no Brasil.
E eu, otário, acabei comprando porque não prestei atenção, né? Então, quando falo em hábitos de consumo, é pensando nisso também, né? E para terminar, né? Para alimentar nesta sustentabilidade, né, nada impede também de serem feitos campanhas para coleta de materiais, né? A pessoa, né, ou um grupo de pessoas conhecer a origem do produto e o destino. Por exemplo, alguém lá gosta de azeitona e compra muita azeitona. Ah, mas o que que eu vou fazer com o vidro? Aí eu pergunto para uma pessoa, vou levar aquilo lá para uma pessoa que faz, mexe com artesanato, faz ali, usa lá para vender conservas. Vai muita gente na minha casa, muita criança, a gente toma muita refrigerante. O que que eu vou fazer com as garrafas PET? Conheço uma pessoa que precisa de garrafa PET para vender produto químico caseiro ou vender leite, né? Mas eu vou fazer uma mudança, eu vou mudar de casa, até mesmo de cidade, eu vou mudar de vida, tinha umas atividades, eu vou deixar de exercer umas atividades, mas aí tem um monte de coisa aqui na minha casa que eu queria jogar fora. Por exemplo, o resto de aviamentos, o que que eu faço com eles? Conheço uma pessoa que está interessada. Ou como acontece todo final de ano, começo de ano, materiais escolares, como falei agora há pouco. Mas o que que eu faço com os materiais escolares antigos? A gente pode pegar e levar para uma instituição de caridade, né? Uma instituição que possa usar, né, esses materiais usados. Mesma coisa, livros, né? Tem livros e tem livros também. Se for livros infantis, até mais fácil. Se for pensar em livros desses livros aí de apostila, de cursinho para vestibular, é muito difícil porque a quantidade é muito grande e o número de pessoas interessadas é muito pequeno. Mas livros infantis, livros de adultos também, revistas infantis, obras da literatura, a doação é mais fácil, né? Até mesmo, né? Vamos supor, alguém faça uma mudança ou vai viajar por um longo período de tempo, né? E quer dar fim em certos alimentos, né? Ou algum alimento que não possa comer mais por alguma restrição alimentar, então você pode doar para alguma instituição, né? Como falei, né? Óleo usado para fazer sabão. O que mais? Existe também, né, mercado de materiais provenientes de demolição. Como, por exemplo, loja que vende azulejos usados. Às vezes quebra um azulejo e a pessoa quer fazer uma reposição, quer trocar. Isso é muito comum em cidades assim, cujas construções são mais antigas, né? Cidades mais novas não tem esse mercado do azulejo usado, tá? Por exemplo, você mora numa casa mais antiga, tal, quebra o azulejo do banheiro. Onde é que eu vou encontrar aquele azulejo? Tem lojas, né, que se autodenominam cemitério de azulejos, tá? Que faz esse mercado aí, né? Material de demolição também, janelas, vitrôs, que mais? Portas, pias, torneiras e assim por diante. Até mesmo fio elétrico, tá? Aí tem dispositivo de segurança que não, né? Por exemplo, o disjuntor não é conveniente vender usado, né? Questão de segurança. Já vi até mesmo campanha para coleta de perfumes usados, perfumes. Quer dizer, não vou dizer perfume usado, de perfumes. Tá, o perfume na metade do vidro, doar para instituições de caridade. E também existem alguns produtos, né, que atualmente não tem mais serventia porque, por exemplo, transparência como é que se fala? De projetores. Atualmente usa-se aparelho de data show, que faz a projeção de uma imagem na parede, né? Ou em algum plano. E o que fazer com aquelas folhas plásticas de transparência, né? Então, é possível fazer até moldes para quem mexe com costura, com roupas, né? Trabalho com artesanato, né? Um produto que há 15, 20 anos atrás, cada folha era R$ 2 cada. Já vi, por exemplo, descartarem caixas e caixas com centenas de folhas, né? Imagina o desperdício de dinheiro. Tá, trouxendo tantas caixas que, imagino eu, dava um valor aí de R$ 1.000, valores da época, né? 2.000, R$ 3.000 valores corrigidos. Mas o que vai fazer com tanto material, né? E é reciclável? O complicado é que, por exemplo, transparência para jato de tinta tem um gelzinho que aí a reciclagem torna-se mais difícil, né? Mas aí vai de acordo aí com a criatividade de cada um, né?
Enfim, dá muito pano para manga, tem muita coisa para falar, tá? Eu dei muitas opções aí de reutilizar, dependendo do contexto, até reciclar, né? Se alguém tiver interessado em fazer um vídeo aí, falar sobre algum material que eu não falei aqui, né? Entre em contato comigo, vocês estão abertos aí para fazer algum vídeo aí de uns, sei lá, 5 minutos aí, até mesmo para eu dar um ponto na prova, em uma das provas, tá? Tá aí aberto o desafio para vocês aí. É só me procurarem, tá? É... Tem mais uns outros exemplos bem bacanas, né? Por exemplo, a Receita Federal. Uma vez eu vi um vídeo que a Receita Federal lá de Foz do Iguaçu entrou em contato com uma instituição, uma universidade federal lá do Paraná, não lembro qual, acho que é a UniOeste, não tenho certeza. Tem campus em Cascavel, por exemplo, em que eles pegaram, né, confiscaram bebidas alcoólicas adulteradas, bebida alcoólica falsificada, enfim, né, confiscaram, às vezes até confisco por sonegação, enfim, mas enfim, confiscaram bebidas alcoólicas e transformaram elas em álcool gel, tá? Aí envolve um processo químico e tal, mas é um uso bem bacana, né, ao invés de descartar, né, às vezes até jogar na natureza de uma forma inadequada. Tem outro exemplo de reaproveitamento também, né? Lembrando um pouco aquela ideia lá dos rolamentos, agora está aos poucos entrando no mercado mundial os carros elétricos. E os carros elétricos têm o banco de baterias, e da mesma forma que de bateria de computador ou de celular, a longo prazo eles precisam ser trocados, porque a vida útil diminui, a, a autonomia diminui, desculpa, a autonomia diminui. E aí existe até estudos, né, para pegar essas baterias usadas de carro para ser usado em alguma aplicação estacionária, num estabelecimento comercial, num hospital, numa indústria, até mesmo numa residência, tá? Onde não há preocupação de peso e volume. Então pega bateria de carro usado depois de longo período de tempo. Por exemplo, você compra o carro e promete lá uma autonomia de 250 quilômetros, mas depois de certo tempo a autonomia diminui e aí chegou ao ponto de ter só 100 quilômetros. Abaixou de 250 para 100 quilômetros é coisa pra caramba. Aí tem que trocar a bateria. Aí pega essa bateria mais velha e coloca numa residência, num estabelecimento comercial ou numa indústria, enfim, né? Mesmo que depois, né, não é mais autonomia, mas a quantidade de carga, né, de energia armazenada diminui ainda mais com o tempo, mas é um material mais barato. Aí que é naquela história, né, um produto que tinha uma responsabilidade maior, aí vai para uma aplicação de a responsabilidade é menor. Tá? E é isso. Aí mais para frente, né, vou falar sobre conceito de novo, né, de reciclagem energética, que eu já falei para vocês, né? Pega lá a madeira lá de construção e coloca lá no fogão a lenha lá para fazer comida, desde que não tenha contato com o alimento. Até mesmo pegar papel velho, papel sujo, né? E tudo isso, gente, no final das contas serve para quê? Para diminuir o consumo de recursos naturais, né? Diminuir a extração de minérios, de madeira, por exemplo, até mesmo madeira para produção de papel, né? Eucalipto e pinos, né? No caso do Brasil, principalmente eucalipto. E, bom, o que mais? Até esqueci o que ia falar aqui. Bom, é basicamente isso, tá? Então, sobre hábitos de consumo, né, os R's, vou terminando por aqui, tá? Mais para frente eu vou falar sobre reciclagem, aí talvez eu reforce aí algum assunto que passou batido, tá? É isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo.